tivemos o lance, né, Ravel, o Vitor, da cabeçada do Everton Ribeiro, no jogador do Vitória. E não foi expulso, né? O Everton Ribeiro não foi expulso. E pra mim foi, assim, não sei a opinião de vocês, né? Quero ouvir, mas pra mim foi um lance claro de expulsão, assim, foi uma cabeçada. Claro que o jogador sempre dá aquela exagerado, que é comum em todo lance, mas foi muito mais assintoso do que o Peteleco, por exemplo, no jogo entre Jacuipense e Bahia. E aí, quando vocês falarem sobre se foi pra expulsão ou não, quero saber, na opinião de vocês, se essa possível expulsão do Everton Ribeiro mudaria o panorama do jogo, né? Se aumentaria as chances do Vitória ou se seria basicamente isso mesmo. Mesmo com um a mais, o Vitória não teria força aí para assustar o Bahia. A minha impressão é que, mesmo. Até acho que o Bahia poderia vencer, mas eu acho que talvez o placar de 2-0 não acontecesse, né? Porque Eu até vou o deixar gol você foi. responder primeiro para, na minha resposta, já emendar com a análise do Bahia. Muito bem, Ravel, mas só para completar, eu fico com a impressão que talvez o Vitória chegasse mais vivo, né? Talvez perdesse, mas não sei se seria por um placar de 2-0, por exemplo. Acho que poderia ser 1-0 só, ou até o Vitória arrancar um empate. Eu acho que mudaria o contexto do jogo, assim. Mesmo o Bahia sendo superior, eu acho que uma expulsão do Everton Ribeiro, eu acho que mexeria até com a questão psicológica do jogo. Enfim, a favor do Vitória, obviamente pesando ali pro lado do Bahia. Vitor Vilar, e aí? Era para Vamos expulsão lá. e faria diferença? Você, acho que polêmico aqui, né? De certa forma. Eu acho que, a partir do momento, no mesmo campeonato, né? Jogos praticamente seguidos do campeonato. Praticamente não, jogos praticamente seguidos do campeonato. Você tem uma expulsão com o Peteleco e você tem depois uma cabeçada e não dá nem amarelo, né? Porque assim, um lance, tô falando do mesmo campeonato, né? Você está analisando o campeonato, assim, jogos seguidos envolvendo inclusive o mesmo time, né? O Bahia. Então você tem num jogo um peteleco que dá vermelho direto. Não é segundo amarelo para expulsão, foi um vermelho direto, foi considerado agressão, fora de jogo. E aí depois você tem também no jogo, num lance fora de jogo, uma discussão, você tem uma cabeçada do jogador no nariz do outro, porque não foi nem de raspão, assim, foi no nariz. Então, analisando, né, se você expulsou em um, em teoria era para expulsar em outro também, certo? Óbvio. Isso é muito claro. Porque para mim uma cabeçada é mais grave do que um peteleco. Então, analisando um após o outro, sem dúvida nenhuma, seria para expulsão, né? E no caso, não só o VAR não chamou, o VAR não chamou. Naquele lance do Jacuipense, né, que o Bahia teve o Jacuipense teve expulso, o árbitro não tinha visto o lance e o VAR chamou para expulsar o jogador. Nesse, o árbitro, não sei se ele viu, acho que não, e o VAR Ele não sequer viu. chamou. Ele não viu, e o Ele, VAR sequer ele tá de chamou. costas, né? Ele vira, na hora do Então, que o Everton Ribeiro vai, ele vira de costas, né? Ele não vê, assim. Acho que e tanto, e a culpa tanto, tá no VAR. e tanto ele não viu nada que Everton sequer tomou cartão amarelo. É. Não faz sentido você considerar o seguinte: ou é uma agressão e Everton é expulso, ou Neres fantasiou tudo, foi uma baita simulação a todo Oscar e merece o amarelo por simulação. Não acontecer nada, nenhum ser expulso, nem outro ser punido por simulação, é que não pode, né? Não tem como. E o VAR se ausentou, assim, se isentou de qualquer decisão. Então isso é um absurdo, né? É um absurdo. O Campeonato Baiano completamente humilhado, velho. A verdade é essa, é uma E assim, humilhação que você teve. árbitros FIFA de fora da Bahia, né? Só para é bom pontuar, o árbitro era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, FIFA, e o VAR era o Rodrigo Nunes de Sá, FIFA do Rio de Janeiro, né? Então, não O foi meu ponto arbitragem é, local. todas as justificativas que deram, inclusive a mídia nacional deu, né? A mídia local, a mídia nacional deu. A justificativa que você tem para justificar lá, né? Para tornar legal, olha, gente, é razoável expulsar o cara por um peteleco. Valeria para esse lance de Everton Ribeiro. E valeria num grau muito maior. Porque para mim um peteleco é uma coisa, uma cabeçada é outra. Então não faz sentido você ter essa discrepância tão grande assim. É uma humilhação para o Campeonato Baiano isso aí.
Agora, eu gostaria de analisar esse lance, porque é impossível, tá? Eu acho que é impossível você separar uma coisa da outra. Infelizmente, por conta dessa mazela que se tornou o Campeonato Baiano em termos de arbitragem, porque é uma mazela, é um desastre, né? É impossível você chegar aqui agora e não analisar em perspectiva com o Peteleco, em comparação com o Peteleco. Não tem como. Eu gostaria de analisar esse lance de verdade, sem a referência do Peteleco. Eu acho que é impossível isso. Volto a dizer. Quem está comparando e tal, não sei o quê, é natural, é espontâneo, é quase obrigatório. Mas eu gostaria, porque para mim o Peteleco foi um absurdo que aconteceu. É uma vergonha isso ter ocasionado uma expulsão. Para mim, é a minha opinião, minha visão, o que eu espero do futebol. O Peteleco foi um absurdo que aconteceu. Então, a partir do momento que você abre esse precedente do absurdo, os lances seguintes que sejam parecidos vão ser todos comparados. Mas eu gostaria de analisar esse lance, né? Que esse não tivesse existido o Peteleco para eu poder analisar esse lance em paz aqui, sem referência bizarra nenhuma. E aí eu acho que se você retirar completamente da, digamos assim, da existência do Peteleco, né? E analisar o lance como se fosse, sei lá, no Campeonato Gaúcho, é, eu acho que seria um lance, sei lá, de amarelo mesmo. O que não dá é para não ter nada. Não dá para ter nada, sabe? Não dá para não ter nada. Esse que é o ponto. Não teve nada. Não teve nem simulação de Neres, nem expulsão de Everton Ribeiro, nem amarelo para Everton Ribeiro. Não teve nada. O VAR não chamou, não A aconteceu nada. justificativa, Vitor, é porque o VAR só pode chamar em lance para vermelho, né? Se o VAR avaliou que seria para amarelo, não poderia chamar para o árbitro dar amarelo. Então tem E aí o esse árbitro não outro viu. ponto. Esse que é O o árbitro problema. O não árbitro viu, não é. viu. É. Ele devia ter, assim, se ele não viu, o árbitro devia falar, ó, velho. Enfim, é a regra do VAR, eu concordo, tal, não sei o quê. Mas eu acho um absurdo, né? Ter uma cabeçada e não ter nada, não acontecer nada. Nem simulação de Neres, nem punição a Everton Ribeiro. Eu gostaria, volto a dizer, eu gostaria de analisar esse lance sem a referência do Peteleco. Quando você tem a referência do Peteleco, é obrigatório expulsar. É obrigatório expulsar. O Peteleco virou referência nacional. Todo mundo que há uma semana estava justificando o Peteleco, achando coisa na regra para justificar o Peteleco, agora tem que admitir que a cabeçada também vale. Ou não é? Entende? Todo mundo que estava indo para a TV, estou dizendo inclusive comentaristas, e não só torcedor do Bahia, mas comentaristas em geral, estava analisando lá e achando na regra justificativa para o Peteleco ser expulsão, tem que reconhecer que agora as justificativas são muito maiores, né? Que acho que não tem nem discussão. Mas eu gostaria de analisar o seu lance do Peteleco. E aí, falando do jogo, para terminar aqui minha borragia sobre isso. Para o cenário do jogo, eu acho que a derrota do Vitória, do jeito que foi, não passa pela arbitragem. É bom dizer isso. O Vitória jogou mal, ponto. Péssimo, ponto. O Vitória não conseguiu. O Vitória teve a oportunidade de fazer gol contra o Bahia na roubada de bola, por exemplo, do ataque, e não conseguiu chutar, irmão. Não conseguiu tocar passe na frente. Ponto. Então, assim, a derrota do Vitória não passou pela arbitragem. Não é um tipo de jogo em que a arbitragem foi definitiva. O que você pode dizer com a expulsão, poderia ter um jogo diferente. Mas aí é no campo do e se, né? É no campo da possibilidade aí, enfim, da previsão aí, do imponderável. Não é um lance que você falou Especulação, né? assim, o Vitória foi prejudicado pela arbitragem. Eu acho que o Vitória foi prejudicado, mas assim, poderia ter acontecido. Poderia acontecer de Everton Ribeiro ser expulso e o Vitória não fazer nada, terminar 1-0. Poderia, sim, do Everton Ribeiro ser expulso, o Vitória ganhar, empatar. Mas 1-0 Ponderável. é melhor que 2-0, né? Assim, estaria muito mais vivo, né, pro jogo Claro, da claro, volta. claro. Tem um peso importante. Mas eu não Teria um quero, peso o que eu não importante. quero, para finalizar, desculpa me alongar, eu acho que Ravel precisa falar mesmo, mas desculpa, Ravel, é porque assim, eu queria, eu tô assim, Imagina, meu irmão. preocupado. A minha preocupação, Ravel e Fábio, e todo mundo está assistindo, eu não quero que o torcedor do Vitória se apegue a isso para justificar uma má atuação do Vitória. O Não, Vitória eu jogou também, mal, gente. inclusive, acho que seria muito simplista da nossa parte condicionar a atuação ruim do Vitória para mim. Um time que, para mim, assim, a gente não pode brigar com os fatos. O Vitória é o líder do Campeonato Baiano. O time que teve a melhor campanha do Campeonato Baiano. E que, pela segunda vez, Vila, enfrenta o Bahia na temporada e, para mim, foge um pouco das suas características. Características pelas quais o Vitória conseguiu chegar na condição de ser o time que teve a melhor campanha no Campeonato Baiano.
E para mim, assim, eu estava esperando você concluir para poder fazer essa inferência, assim, que eu acho que talvez seja o principal ponto pelo qual a gente não está conseguindo ver nos Bavis, nos clássicos, o melhor Vitória possível. Eu acho que o Vitória tem entrado com uma postura muito retraída, muito pensando em não perder o clássico e se abstendo daquilo que de repente ele tem de melhor para poder ganhar o Bahia. E eu acho que isso, para mim, é mais preponderante do que um lance que é discutível pela arbitragem, enfim, outros elementos que a gente possa discutir aqui. Eu acho que o Vitória poderia, de repente, a gente poderia analisar melhor o Vitória se ele mantivesse as suas características, a sua proposta de jogo de maneira mais fidedigna do que jogar. Eu que, assim, por exemplo, eu assisti o jogo do Vitória contra o Náutico, assisti vários outros jogos do Vitória no decorrer da temporada. Quando eu vejo o Vitória jogando contra o Bahia, é a segunda vez que acontece um Bavi na temporada, eu não sei se você concorda, Vilar, mas assim, eu vejo um Vitória bastante diferente do que é o Vitória no decorrer da temporada, no que foi o Vitória até agora. Um time que, para mim, oferece risco ao adversário, domina os jogos, e contra o Bahia tem adotado uma postura que eu acho que o distancia de vencer jogos, de mostrar o que tem de melhor. A minha avaliação é que o Vitória, independente, como você meio falou, eu concordo, assim, independente do que foi a arbitragem hoje, a gente pode discutir ou não se o lance é passível para expulsão ou não. Eu acho que a postura que o Vitória tem adotado nos Bavis, segundo Bavi do ano, é uma postura que, para mim, afasta mais o Vitória de confrontar o Bahia, de conseguir um resultado que seja satisfatório, do que necessariamente depender de um fator externo, como eu digo, assim, mais da arbitragem do que necessariamente do desempenho do time em campo. Mas e aí, Ravel, era para expulsão? Não, assim, eu não expulsaria, mas como eu acho que eu consigo fazer aquilo que Vilar diz que não consegue fazer, eu entendo, sob a perspectiva de que, assim, eu vim no telecast aqui na semana passada para dizer que eu não concordei com a expulsão do Pedeleco. Não concordei, achei um excesso de intervenção da arbitragem desde o VAR, tá? Desde o VAR, e depois a aplicação do árbitro de campo, eu achei patético. Eu acho que o Bahia se beneficiou disso, eu acho que não se aplica. Eu acho que a gente vai ver aí 38 rodadas de Campeonato Brasileiro com Bahia, com Vitória, com Sport, com Ceará, com Fortaleza. E assim, se algum jogador da nossa região, já que a gente analisa o futebol do Nordeste para o Nordeste, tiver a infantilidade de aplicar aquilo que a gente viu ali, no jogador da Jacuipense, eu acho que o juiz não vai dar a expulsão. Então, trazendo essa mesma perspectiva de proporcionalidade que eu defendi lá atrás, eu não daria expulsão nesse lance aqui, como eu também não teria dado a expulsão no lance em que o juiz, para mim, errou ao expulsar. Então, eu trago essa visão assim de não dar expulsão, porque eu acho que aquele lance lá, a expulsão foi errada. Se a gente considerar a expulsão como certa, então, para mim, Everton Ribeiro poderia ser expulso hoje. Mas como eu defendi na semana passada a ideia de que o árbitro foi errado ao expulsar o jogador do Jacuipense, eu também não expulsaria hoje. Eu acho que é um lance que um juiz experiente como o de hoje, ele gerencia de uma outra forma. E aí, trazendo para uma outra perspectiva, eu acho que faltou no campo, já que o VAR não pode fazer isso em razão do protocolo, faltou ele trazer de repente um cartão amarelo ali, enfim, gerenciar esse jogo de maneira mais disciplinada do que ele acabou fazendo. E agora revendo o lance, né, aí nas imagens que o Alan colocou aqui, imagens da TVE Bahia, parece que o árbitro escolheu não olhar, né? Ele vira justamente, ele vê o Everton fazendo uma movimento, ele, opa, não quero ver. E aí é uma coisa que entra assim, que é até polêmico falar, Fábio, que é muito o peso do que Everton Ribeiro representa para o futebol, né? Você consegue imaginar se esse lance tivesse sido, por exemplo, para trazer aqui um exemplo aleatório, um Eric Pulga, um jogador começando a carreira, entendeu? Um jogador novo, entendeu? Não dá Será para que a desassociar isso, abordagem né? dele do treinador seria a mesma? Né, Não Vilar? dá Um para você zagueiro, né? dissociar isso. Não dá para você dissociar isso. A verdade é essa. Não dá para dissociar. Primeiro, não dá para você dissociar que a gente está falando de um clássico, de um Bavi final. Então o árbitro fica meio que, né, receoso. Porque, por exemplo, o Peteleco, eu acho um absurdo aquilo ali.
E não dá para você dissociar que o peteleco aconteceu contra o Jacuipense. Querendo ou não, a galera senta a mão nos times do interior. Senta a mão que eu digo Concordo, rigor, né? Não estou falando roubar. concordo. É rigor. Um rigor desmedido. Que contra Bahia e Vitória, que são times da É capital, não fácil, é acontece. fácil você dar um cartão vermelho contra o time do interior. E é muito difícil você Perfeito. dar um cartão vermelho contra o time da capital. Perfeito. Exatamente isso. E, e aconteceu com um jogador que é Everton Ribeiro. Não foi um jogador de pouco tamanho, né? Foi um jogador com, assim, jogador com o maior lastro de carreira que estava em campo hoje. Então, o árbitro até fica, eu acho que o árbitro até fica, pô, velho, Everton Ribeiro fez um negócio desse, sabe? Tipo, fica meio assim. Então, não dá para dissociar o jogo, o tamanho do jogo, a importância do jogo e o jogador que fez o ato. Eu acho que, mais uma vez, tá? Para reafirmar, era para expulsar porque você tem que hoje colocar em perspectiva o tal do Peteleco. O Peteleco abriu um novo paradigma assim, no Campeonato Baiano. Foi no Campeonato Baiano. Que eu espero que esse tipo de paradigma não se repita na Série A. E eu acho que nem vai acontecer, porque um jogador de Série A não vai fazer a besteira que o Matheus Firmino fez. Mas se acontecer, o árbitro não tem que fazer a besteira que o árbitro fez. Porque assim, foi uma besteira dos dois lados. Concordo. O Matheus Firmino tomar atitude e o VAR chamar. Aí é outra besteira. É, mas, assim, abrindo esse precedente no Baiano era para expulsar. Agora, eu gostaria de ver o lance, né, em perspectiva sem a referência do Peteleco. Sem a referência do Peteleco, é um lance amarelo mesmo, sabe? Segue o jogo. É um lance É, como a gente já viu em vários outros clássicos, né, Vila? exatamente, exatamente. Agora, volto a dizer, uma vez que você expulsa um jogador contra o Bahia por causa de um Peteleco, tem que expulsar um jogador do Bahia porque deu uma cabeçada, velho. Não tem o que falar. Muito bem. Então, lance polêmico já analisado, né? Eu e Vitor Vilar ficamos aí, achamos que era para expulsão, o Ravel Pinheiro com o cartão amarelo. O fato é que o VAR não chamou, o árbitro não quis ver, né? Ficou muito claro que ele vira na hora lá, na hora que o Everton Ribeiro se projeta ali. É no Neres, não era o Neres, né, que tava ali no lance. Enfim, fato é que não apaga, de fato. Claro que poderia mudar a história do jogo, o Vitória poderia perder por 1-0 e ter mais chance na volta, mas obviamente não apaga a atuação muito ruim do Vitória no Clássico Bavi.